essa profecia de Ezequiel 38 e 39 é uma oportunidade única de evangelismo, talvez depois de Pentecostes, o evento que aconteceu, seja uma profecia, uma das mais importantes aí. Talvez. Muito bom, muito bom. Eu queria, até para a gente continuar introduzindo o tema, para o pessoal que está em casa, Gog e Magog, então, conforme o pastor Ricardo falou, é uma profecia que se ocupa ali da discussão em Ezequiel 38 e 39. E eu queria iniciar também fazendo a leitura do versículo 1 ao 10 do capítulo 39. Ao invés de começar lendo o 38, eu queria ler esses versículos do 9, porque eu suponho que ele vai despertar muito a atenção dos ouvintes, porque esses 10 versículos falam que em Ezequiel 38 e 39, no caso dessa batalha de Gog e Magog, quem vai libertar o povo de Israel é Deus. Vai falar dos 7 anos, que o povo vai canibalizar aquele armamento que vai sobrar. E eu acredito, depois nós podemos retomar e vir trabalhando o 38, mas o 39, do versículo 1 ao 10, ele é altamente instrutivo, né? Diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei. Far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. A toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei, para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar. Olha bem, nos que habitam seguros nas terras do mar. E saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel. E nunca mais deixarei profanar o meu santo monte. E isso significa uma retomada do monte para Israel. Nós vamos comentar. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel, através desse livramento. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia que tenho falado. Os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão de todo as armas, os escudos, os paveses, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças. Farão fogo com tudo isso por 7 anos. Não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Saquearão aos que os saquearam e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. Aleluia. Amém. Muito forte, hein? Amém. Eu vou dar uma oportunidade para o pastor Ricardo falar, só queria sugerir para o pessoal que está em casa, quando o pastor leu Ros, Meseque e Tubal, eu gosto muito de um livro, que foi talvez tenha sido um dos primeiros, que é do Thomas Ice, que é a Batalha de Gog e Magog. Ele é da chamada... É um livro fantástico de 513, chamado A Meia-Noite, 513 páginas. E eu compartilho muito, e segundo o autor, Ros, e eu também cheguei a essa conclusão, seria a Rússia, Meseque, Moscou, e Tubal, Tobolsk, uma cidade próxima de Moscou. Então aqui a gente está falando de um líder que está no topo, ele está surfando no topo, se achando, e começa tudo a insurgir no coração, né? A gente também vai entrar na parte econômica que a gente colocou no grupo lá, porque hoje a Rússia é o principal fornecedor de gás natural da Europa. Então, quando as casas esfriam, o que esquentam as casas é o gás natural. E alguns anos atrás, Israel descobriu 2 poços muito significativos, que é um poço é o Tamar e o outro é o Leviatã, que faz concorrência direto com a Rússia. Então, a Grécia já se interessou, vários países ali da Europa já começaram a se interessar. Por quê?
porque é um gás mais puro, mais nobre e mais barato do que o russo. E você acha que ele está na Síria por causa do Estado Islâmico? Ele chegou na Síria para combater o Estado Islâmico. Mas tem que avisar o Putin que o Estado Islâmico já acabou, só existe virtualmente agora. Por que ele está na Síria? Será que é por causa do Estado Islâmico mesmo? I don't think so. Desculpa, não é isso. Muito bom. Só queria fazer Interessante. essa introdução aqui. É interessante porque eu vou pegar o vácuo dessa carreta, né? Porque já foi uma carreta abrindo o caminho, né? Vamos falar a verdade. Eu vou pegar esse vácuo e fazer pontuar duas coisas. Uma delas é a correlação direta que existe entre os primeiros versículos de 39 com Ezequiel 38. Numa análise intratextual, a gente vê que eles praticamente caminham juntos. E o que a gente vê basicamente, dando uma panorâmica desses versículos? A gente vê um processo de destruição em massa, a gente vê um desencaminhar um conflito, um baita de um conflito mundial, e eu concordo com o meu xará que esse conflito possa ter total relação com uma possível terceira grande guerra, claro, de proporções inimagináveis, levando em conta que nós temos dois problemas. Nós temos a questão da grande inimizade, do ódio que existe à nação de Israel, e nós temos o ponto nevrálgico do Oriente Médio, que são duas coisas que se discutem. Uma delas, não tanto, embora a gente veja isso política e economicamente falando. Uma delas é a questão da água, mas a outra é a questão energética. Eu vejo ela como um ponto nevrálgico, é um ponto assim enorme. E alguns textos que existem em Ezequiel 38 vão nos dar algum subsídio para que a gente possa entender que questões econômicas, comerciais, serão usadas como motivação por parte de Deus, porque Deus só dá um cutucãozinho na própria concupiscência das nações. Então, ele acaba trazendo à tona essas questões, obviamente, de energia, inclusive lembrando que na época ainda do antigo premier israelense Benjamin Netanyahu e o presidente, que já está há alguns anos, isso já é coisa de 20 anos atrás, talvez um pouco menos, já houveram conversações e negociações, sim, bem na época, pastores Ricardo e Rodrigo, em que o Leviatã estava em exploração. Me lembrei agora. Na época em que o Leviatã é o maior fosso, é o maior campo de gás natural que hoje, ou seja, é uma das maiores riquezas de Israel hoje, é o Leviatã, é esse poço. E naquela época a Rússia já demonstrava interesse em explorar e ao mesmo tempo ofertar a defesa, ofertar a possibilidade de cuidar disso. Ora, eu fico me perguntando, a Rússia tem fonte energética. O meu xará falou muito bem acerca de uma cidade que tem total relação com a região ali de Magog, a região especificamente russa, que é de Tobolsk, onde estão as maiores fontes de energia natural da Rússia. É nessa região de Tobolsk. Então, vejo. Pastor, o senhor falou do poço lá, e me remete a Gênesis 49, 25, que diz o seguinte, é uma profecia aqui, fantástica, que encaixa com o que a gente está dizendo aqui. Gênesis 49, 25. Bênção para Israel, né? Pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. Ou seja, vem debaixo d'água, cara. Isso é fascinante. Exatamente. Provavelmente é uma grande fonte energética abaixo do Mediterrâneo.
sabe? Então, há um grande, sabe, há um grande interesse. É óbvio que as nações estão de olho nisso, assim, ao olho, mas em tudo. Claro que essa é uma das motivações políticas e econômicas, especificamente por isso, que a grande crise, esse é o grande ponto nevrálgico, que pode ser a questão política que vai startar essa coalizão, essa aliança entre nações fundamentalistas islâmicas, inimigas de Israel, e que se declaram nitidamente inimigas de Israel, né? Um ódio assim a Israel, e a gente vai ver isso. O texto que o pastor Rodrigo leu vai mostrar ainda a questão do desarmamento das forças militares, vai mostrar mortes assim inimagináveis, cadáveres espalhados por todo lado, chamar aves de rapina, chamar animais, chamar, enfim, para que ajudem a combater, a processar essa montanha de cadáveres, e é o que a gente vê. Então, com certeza, depois vem os eventos cataclísmicos que vão atingir esse grande exército. Não vou entrar nesse mérito agora, mas nessa introdução o que eu queria realmente destacar são esses dois pontos. Outro ponto interessante está na continuação do 39, que é o fato de Gog trazer as suas forças até o território de Israel, e ao invés de sair vitorioso dessa incursão, na sua liderança, ele vai acabar achando a sua sepultura lá. Sim, o versículo 11 vai trazer justamente isso. Naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel. O vale dos viajantes ao oriente do mar, espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, e lhe chamarão o vale das forças de Gog. Pastor Ricardo Martino. Então, eu vejo isso também. No 39, quando o pastor Rodrigo estava lendo, no versículo 6 diz o seguinte: meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Alguns estudiosos entendem que enquanto a invasão ocorre, existirá retaliação nos países de origem, na própria Rússia. Interessantíssimo isso também. Olhando o 6, meterei fogo em Magog. Ma é a terra de Gog. Magog. Sim. Gog, o líder. No território. No território. Então, essa conexão também, ela é muito curiosa. E um outro ponto também que a gente ainda não entrou no 38, mas é tudo tão emocionante aqui. Eu gosto muito quando ele começa no 38, versículo 16, ele começa Ezequiel escrevendo, nos últimos dias. Ora, nós estamos naquele período que a gente falou, né? Entre o dia 6 e o dia 7 da criação. Perfeito. Dias. Então, estamos vivendo isso. Isso é uma coisa que eu sempre chamo a atenção em sala, deve ser uma experiência compartilhada com vocês dois também. Eu sempre que os alunos, como a pergunta que apareceu hoje lá na caixinha, pastor, eu não consigo entender muito bem as profecias, como é que é e tal, eu chamo a atenção para essa expressão que o pastor Ricardo Martino usou, o pastor Ricardo Souza, que eu falo, gente, presta atenção no que está sendo dito, da maneira que está sendo dito, né? Olha o que o pastor Ricardo Martino falou aí, ele está dizendo que é nos últimos dias, né? E subirás contra o meu povo Israel, como nuvem para cobrir a terra. Olha que o tamanho desse exército. Nos últimos dias, hei de trazer contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Isso faz uma conexão aqui com essa coisa que o pastor Ricardo Martino chama a atenção, que é nos últimos dias, e com o fato do versículo 6 que ele também mencionou, que diz que além de Deus trazer esse livramento em Israel, ele vai fazer com que a própria terra de Magog também sofra o ataque. Então essas... Retaliação. Exatamente, sobre a retaliação. Então essas questões são muito interessantes porque Deus está atuando nessa coisa. Não sei se vocês se lembram, apesar de eu vou me utilizar de uma ficção, vocês se lembram do filme Deixados para Trás, quando o repórter, o Burke, ele está lá fazendo uma reportagem em Israel de como que floresceu e tal, e Israel sofre esse ataque de Gog e Magog.
E aí, de repente, Sim. os caças começam a explodir no ar. E aí ele fala, nossa, a força de defesa de Israel é realmente impressionante, hein? Porque vocês já decolaram e estão batendo. Aí aquele rabino que está lá, ele falou assim, não, mas nós não decolamos um jato. Eles estão explodindo, mas eu confesso para vocês que quando eu vi aquele negócio do Iron Dome, eu me lembrei do filme na hora. Falei, meu pai do céu, chegou o Gog Magog. Eu fiquei olhando aquele negócio, tentei me segurar para que eu não transmitisse imediatamente naqueles dias a minha euforia para as lives e para os irmãos, e assim, eu acabei falando bastante disso naquela live do conflito de Israel e Palestina. Mas eu lembrei do filme, lembrei da profecia, por isso que a gente precisa estudar muito, né? E ver os filmes, sim, claro que tem ficção no filme, mas tem Bíblia também. Então eu fiquei muito, muito mexido ali, porque está fazendo conexão com o que o pastor Ricardo Martino traz. Com os dois comentários dele, pastor Ricardo Souza. O do versículo 6 do 39, que fala que eu meterei fogo em Magog, na terra de Magog, na terra de Gog. E o fato do 38 e 16 falar que esse conflito é nos últimos dias, né? Então essas são algumas questões. Eu já vi que tem alguns irmãos pedindo para olhar as perguntas. Algumas perguntas que surgiram quando eu anunciei que seria Gog Magog com vocês dois. Perguntaram, é a mesma coisa do Armagedon? Inclusive eu notei que tem muita gente confusa. Muita gente confusa, porque aí alguns irmãos falam assim, mas pastor, Armagedon é no final do milênio, e Gog Magog não é depois da tribulação. Então eu notei que, na verdade, tem muita gente que sabe, que segue, que lê, mas também tem muita gente confusa. Então essas coisas nós vamos esclarecer também, que eu queria que vocês dois falassem. Gog Magog, afinal de contas, claro que a gente já deu pistas, mas é o seguinte, Gog Magog é antes ou depois da tribulação? E qual a diferença entre Gog Magog antes da tribulação e Gog Magog depois do milênio, para situar esse povo que está por aqui?